estamos de volta com Logotonia, que é um produto do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambientes e Tecnologias da UFSB. Hoje na edição extraordinária realizada aqui no Barraquítica, em Ilhéus. Eu queria agradecer ao Barraquítica e ao Brunexus Maga por ter gentilmente cedido o espaço para a gente, né, nessa tentativa nova do Logotonia de descontrair um pouco mais as discussões, logotonia de festas e tudo mais. E hoje a gente conta com novas presenças também, né? A gente está aqui com a Elizabeth Zorgetz, que é do mestrado de Economia Regional da UESC, com a Alessandra Simões, que é professora da UFSB, com a Lília Bonicontra, que também é professora da UFSB, e com rostos já antigos da casa, o Márcio Carvalho, que é professor da UFSB também, Janaína Lozada, professora, e eu, Guilherme Fóscolo, também da UFSB. O texto que a gente vai debater hoje é o All You Zombies, Todos Vocês Zumbis, do Robert Heinlein. É um texto que foi escrito em 1958, mas só foi publicado em 59, eu imagino porque o Heinlein sujeitou o texto para avaliação da Playboy e foi negado, e só foi publicado posteriormente numa revista que chama Fantasy and Science Fiction. E o texto me parece ser uma das primeiras formulações, só antecedido por um outro texto também do Heinlein, que chama By His Bootstraps, que é de 1941, a apresentar o paradoxo circular, um paradoxo de viagem no tempo circular, e que apresenta esse problema específico chamado loop causal, em que o evento futuro é causa de um evento passado, que por sua vez determina esse mesmo evento futuro, que se tornará determinante, né, no evento passado novamente, e por aí vai, né? E daí eu queria passar a palavra para o Márcio Carvalho, que vai fazer uma apresentação do texto e da discussão para a gente hoje. Na verdade, eu queria começar só fazendo uma categorização aqui de possíveis configurações de histórias de viagem no tempo. Acho que tem duas grandes categorias: histórias em que a linha do tempo pode ser alterada, ou seja, a história com H maiúsculo pode ser alterada, e viagens no tempo, histórias de viagem no tempo em que a linha do tempo é consistente, ela não muda. Só para dar uns exemplos, no caso de a linha do tempo poder ser alterada, tem duas opções. A mais conhecida é que a história pode ser mudada facilmente, e a gente tem De Volta para o Futuro, Efeito Borboleta, um filme que é pouco conhecido que chama Primer, que vira uma zona completa. Se alguém assistir e entender, me conta, porque eu já assisti duas vezes e não consegui ainda sacar o que acontece. E O Som do Trovão, que é um conto do Ray Bradbury, em que o que acontece é que inventa-se a máquina do tempo e cria-se uma ideia de um safari no pré-histórico. Então as pessoas voltam para o período pré-histórico, mas tudo é muito controlado para não alterar o futuro. E alguém pisa numa borboleta. E aí, quando volta para o futuro está todo alterado. Tá? Então, a história pode ser mudada facilmente. A grande maioria das histórias de viagem no tempo. Existe a opção da história poder ser alterada, mas tem uma grande resistência à mudança. Eu me lembro, talvez, do Lost, da série Lost, em que, num certo momento, eles têm viagens no tempo, mas aparentemente alguém fala que, olha, a gente pode mudar localmente a história, mas ela volta a se encontrar. Eu me lembro de uma imagem de um fluxo de água, alguém coloca uma pedra, esse fluxo se abre em dois, mas logo na frente se reencontra. Essas histórias têm relação também com a segunda categoria, da linha do tempo ser consistente e não poder ser mudada, mas quando o personagem volta no tempo, mas não tem controle sobre a linha temporal. Quer dizer, a gente estava conversando aqui, eu volto para o passado e impeço o assassinato de Kennedy, mas 2 dias depois, sem querer, o Lee Harvey Oswald atropela o Kennedy no meio da rua. Então a história vai dar um jeito de se autocorrigir. Tá? Outro tipo de história que de linha de tempo consistente é a que trabalha com a ideia de
multiversos. Então eu volto para o passado, evito o assassinato de Kennedy, só que aí eu crio um futuro alternativo em que ele não morreu, mas eu volto para minha própria linha do tempo. Ou não. Tem um episódio de Rick e Morty, sensacional, em que eles fazem tanta merda, tá tudo ferrado. Eles fazem tanta merda que a solução que o Morty adota é essa: vamos para uma outra linha do tempo, a gente mata nós mesmos naquela linha do tempo antes da gente fazer a merda e continua lá. Então linhas temporais. Tem um conto muito bom de Geoffrey Landis, acho que chama Ondulações do Mar de Dirac. Um cientista vai apresentar sua máquina do tempo, ele está num hotel, numa convenção, e é uma máquina de uso pessoal, é uma bobina que enrola em si mesmo. Ele está lá no quarto de hotel para fazer o teste e um maluco bota fogo no hotel. E ele não ouve, quando ele vai tentar sair do quarto, ele já não tem como sair. Então ele vai morrer. Mas o que ele faz? Ele volta para o passado. Só que cada vez que ele volta para o passado e tenta matar o assassino, etc., quando ele volta para a mesma linha do tempo. Por mais que ele mude o passado, quando ele dá um salto, ele volta para o mesmo ponto que ele está, no quarto, em chamas. Então ele vive vidas e vidas. Adorei os anos 60. Então ele vive todos os anos 60. Mas quando ele volta, no tempo correto, ele cai no quarto. É muito legal esse ponto. E finalmente, as viagens em que a história é consistente, a linha do tempo é consistente, não pode ser mudada de modo algum, é onde entra o All e os Homens. A história deixa de ser vista como um fluxo temporal e é vista como uma fotografia fixa, e portanto nós temos a ilusão de livre-arbítrio, mas na verdade existe uma pré-determinação em todos os atos. E o All e os Homens cai nessa categoria, porque tudo que acontece, tem que acontecer para que a linha do tempo se mantenha. Você não muda a linha do tempo e não há um fluxo, não há uma primeira vez que as coisas ocorrem e depois o loop. Deixa eu só fazer uma interrupção rápida, Márcio. Isso aí aproxima o All e os Zombies do livro do Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. No sentido de que quando o Billy Pilgrim se destaca do tempo, a impressão que me causa é a mesma. O tempo é um lugar, como uma fotografia, e ele tem lapsos de consciência em vários lugares da vida dele, mas me parece que sendo incapaz de provocar alteração. Parece que sim, realmente. Parece que sim. Só para dizer, dentro dessa categoria também está aquele filme Em Algum Lugar do Passado, em que o filme começa com um rapaz recebendo de presente um relógio de uma senhora, e ele vai pesquisar e descobre que a senhora foi uma jovem na década de 20, ele se apaixona por ela e tenta voltar ao passado, faz meditação, sei lá o quê, e volta para o passado, e no passado ele dá o relógio para ela, o relógio que ele receberá dela. Eu estou puxando essa história primeiro porque quando eu a vi no cinema, acho que com a minha mãe, e eu fiquei muito puto, porque eu saí pensando, quem fez esta merda desse relógio? De onde veio o relógio? Se ela recebe dele e depois ela dá para ele volta e entrega para ela. Eu não sabia, mas isso é chamado de paradoxo ontológico. É um paradoxo que surge dentro desse tipo de história. Você pode ter informação ou objetos que não têm uma origem definida, ou, por outro lado, que tem uma origem reflexiva. E a nossa personagem principal e única do All e os Zombies é assim, ela é uma parte de um paradoxo ontológico, mas ela tem origem reflexiva, ela dá origem a si mesma. Acho que a gente vai falar aí do ponto, não vai ter como não ter spoiler nesse caso. Então, quem confeccionou o relógio? Houve pais da gênio original? Esse é o tipo de paradoxo que surge. Tem outros
outras questões aí relacionadas à física que a gente estava falando. Se eu tirei um objeto de um tempo e coloquei no outro, em um tempo de espaço-tempo, e coloquei em outro espaço-tempo, eu violei a lei de conservação de massa e energia. Isso é um problema físico. Mas, além disso, se eu criei ordem no futuro, eu posso estar violando a segunda lei da termodinâmica. Se eu diminuir a entropia em algum sistema no futuro, isso pode estar acontecendo também. Mas, de maneira mais geral, as equações da física, tirando a segunda lei da termodinâmica, a maior parte da física é reversível no tempo. Então, não há paradoxos, outros paradoxos físicos em você mudar a seta do tempo. Tá? Eu até lembro, às vezes eu falo para os alunos, o Richard Feynman, inclusive, para responder a seguinte pergunta: por que todos os elétrons são iguais? Big Bang surge o universo, por que todos os elétrons são iguais? Por que não surgiram elétrons diferentes? Aí o Feynman faz uma brincadeira matemática. Com as fórmulas é possível a gente pensar que existe só um elétron no universo todo. Mas ele está indo e voltando no tempo todo, então todos os seus elétrons e os meus, na verdade, são um único, que já foi e voltou no tempo. Com um só você consegue fazer funcionar. Então, matematicamente, isso funciona. Isso para dizer que quando a gente leu All You Zombies a primeira vez, a impressão que dá é que tem um enorme paradoxo físico aí. Essa questão do paradoxo é interessante porque ele cita o tempo inteiro a palavra paradoxo. Vira e mexe aparece no conto, né? Isso. E eu acho interessante que tem o conto, me traz algumas imagens, né? E logo no começo ele fala do anel do Ouroboros, né? Que significa exatamente isso que o Márcio está falando, né? A serpente que engole o próprio rabo, como um símbolo desse tempo cíclico, dessa continuidade sem fim e fechada. E a gente lê o conto, a gente tem essa sensação o tempo inteiro. Aonde começa e aonde termina, e você não consegue. Você pensa e nunca chega a uma conclusão, né? Então, essa é uma imagem que remete ao paradoxo. Ela é paradoxal, porque ela não tem começo e não tem fim. Aí me levou a ler um pouco sobre esse símbolo, o Ouroboros. Eu achei um pensador que eu acho interessante, que é o Gilberto Durand, que ele tem um livro que é As Estruturas Antropológicas do Imaginário, que ele fala dessa imagem, que é marcante no decorrer da história do imaginário social, na história da arte. E que ele também associa não só ao tempo, mas também a uma questão que é marcante no conto, que é a questão da sexualidade. Ele coloca a serpente também, né, com o seu formato fálico, com o seu andar, como um símbolo também. Ele tem uma citação dele que ele fala da fecundidade totalizante e híbrida dessa serpente, que é ao mesmo tempo animal feminino, dado que lunar e também masculino, porque a sua forma oblonga e o seu caminhar sugerem a virilidade do pênis. Então, aí me levou a outras questões que eu acho que também podem surgir aqui. Me lembrou o mito de Narciso, né? Me levou porque tem muito esse jogo. Se a gente não encontrar a palavra espelho no conto, mas há muito do espelho, né? A moça como ela se vê e o que ela vê naquilo. Então acho que tem uma grande discussão sobre Narciso por trás do conto. Principalmente no final, né? Que o personagem principal diz qualquer coisa como, não lembro direito, mas I miss you dreadfully. Eu sinto terrivelmente a sua falta, que é a falta dele mesmo, né? A falta de Jane, né? É o bartender que sente a falta de Jane, aparentemente. A gente vai fazer uma sinopse tosca? Eu acho que é importante, assim, né? É fundamental, mas a gente conseguir. Eu não me arriscaria, eu deixo essa tarefa para outra pessoa, porque é um texto confuso, né? Assim, para pegar todos os detalhes. É um texto curto, mas tudo difícil.
Eu acho que assim, mais do que uma sinopse mesmo, porque inclusive eu estava comentando um pouco essa coisa dessa temporalidade, dessa ida e vinda, que não há como você colocar isso em ordem, né? Quer dizer, você fazer uma leitura cronológica e colocar esse texto numa ordem histórica básica, ele perde completamente o sentido, né? Então eu acho que uma das questões mais interessantes do texto é essa, né? Essa questão dele ir para passados diversos e sempre retornar, nessa lógica de que esse passado não muda, mas tem uma outra coisa que é o incômodo com o reencontro, né? Quer dizer, a cada retorno há um profundo incômodo. Então tem uma leitura narrativa da história, então ele conta, né? Ele diz isso, ele conta a história, ele marca, ele precisa data, ele precisa hora, e isso é parte da sua função, né? Mas ao mesmo tempo, a cada momento de reencontro com a história inicial, é um profundo incômodo. Então tem assim, é um texto que me parece muito incômodo mesmo, né? Tem a questão da sexualidade, que eu acho que é um incômodo absurdo, né? Não há uma transição tranquila em relação a essa sexualidade. Ela é fruto de uma violência e de uma não autorização, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que até o final, tanto que o tempo inteiro se remete à mãe solteira. Não se cria uma outra identidade, né? A identidade dele nunca, ela sempre fica dúbia. Não é transgênero, por exemplo. Não é transgênero, né? Então eu acho que essa leitura desse passado mulher, e é por onde ele começa também a história, né? Eu vou contar uma história de quando eu era menininha, né? Então essa é a marca identitária, ainda com todas as mudanças. Então, com todas as idas e vindas, tem uma coisa que perpassa, que é essa construção de si, né? Que eu acho que, para mim, esse incômodo com o outro lugar, né? Com o outro ser que ele assume, ou que ela assume, né? Foi muito chocante, né? Eu acho que é um texto que tem isso como marco. Então, eu não sei se é possível contar uma história sobre esse texto, tal qual uma pequena, né, uma historinha, uma sinopse com sentido, porque o que ele busca é não ter sentido. Mas eu assim, talvez, indo para o que eu disse agora há pouco, eu arriscaria uma tentativa de mapeamento, mas não, óbvio, né, fazendo um resumo da história e levantando um problema que eu tive com o texto, e não sei se vocês tiveram também. E o mapeamento é o seguinte: o cara ou a mulher, não sei, a personagem, ela trabalham numa agência que parece que é uma agência de viagem no tempo, temporal, e é uma agência do governo e que parece que tem a função de impedir atos de violência. Seria isso. São agentes temporais que têm a função de atuar de maneira tal qual a minimizar grandes catástrofes no tempo. Então esse é o ponto 1. O ponto 2 é, na história inteira, muito embora ele apresente em determinada parte algumas ações que foram realizadas e impediram alguns eventos, e destaque uma pelo menos, não lembro se mais, que foi impossível alterar, o texto não é sobre isso. Ele o tempo inteiro não está agindo institucionalmente nessa função. Então parece que ele está agindo embaixo dos panos, ele está agindo fora dos auspícios dessa agência, utilizando dos meios dessa agência e agindo de uma maneira a tornar a própria história dele possível só, dela. A sua sobrevivência, ele está em busca da sua sobrevivência. Então assim, me parece que o artifício da polícia, etc. e tudo mais, e da agência governamental temporal, é só um artifício para produzir o paradoxo que o personagem principal busca cumprir. A função dele é só essa, né? Eu acho, não sei se eu estou errado. E que é uma diferença assim, bem clara do filme, né? Que isso tem uma centralidade muito maior, né? O papel dele, né, como agente. Só retrocedendo também um pouco, tem uma série espanhola, eu queria tomar talvez sucesso, se é a linha do tempo consistente, a Ministério do Tempo, em que eles têm uma função política, né? De perceber perturbações no passado e retornar, mas não para alterar, mas para evitar que a história se altere, né? Então também é um pouco da perspectiva da adaptação do... Eu não conheço essa série, mas me lembrou um livro brasileiro de contos que chamava Intempol. Era a Polícia do Tempo.
Então são vários contos nessa pegada. Eles voltam para evitar que bandidos do tempo ou algum incauto mude o passado, alterando o futuro. É uma polícia que fica de olho nas movimentações temporais das pessoas e se alguém fizer bobagem, eles vão lá para corrigir. Agora é tão atual, né? A Janaína falando dessa questão do gênero, né? É um conto do final da década de 50, mas ele é muito atual, né? Na sua temática, né? E numa temática tão bem amarrada com a sua forma, né? Forma e conteúdo de uma forma muito bem amarrada, porque que tem como bojo a questão do mistério, do paradoxo, que está relacionada à questão da sexualidade, está relacionada à questão da mulher também, tem essa questão da violência da mulher, mas também me remeteu de novo, por isso que eu acabei indo muito para essa questão do narcisismo. Aí eu estava olhando na etimologia da palavra narc, que tem a ver com narcótico, tem a ver com entorpecido, né? E que tem a ver com zumbi. Então eu acho que ele foi recolhendo muitos signos, tem muitos signos, muitos símbolos, muitas imagens que remete a gente a uma linha. Ele misturou, parece que ele mistura a ficção com uma linha de um pensamento, de uma simbologização relacionada a uma corrente muito antiga, assim, acho que a ver com o hermetismo, né, que é o que está em cima, é o que está embaixo. Eu estava vendo nessa tradição do hermetismo, tem também a questão do gênero, o masculino com o feminino, o que está dentro, o que está fora. Então ele tem todo esse clima incessante, né? Que leva a gente a conversar e nunca concluir, né? Não há uma conclusão. O mistério, ele permanece, ele não é conclusivo. Acho que nunca vai ter uma conversa, uma sinopse que dê conta de concluir. Esse é o grande barato do conto, né? Eu acho que tem aí duas questões que ele traz, que são as grandes questões contemporâneas, né? O controle sobre o tempo e o controle sobre o corpo. Né? Então, que estão presentes lá nos anos 50 e que estão presentes hoje. Né? Então, esse desejo do controle, né? Essa necessidade de eu marcar, de eu registrar, de eu ter o cuidado excessivo com a temporalidade, de saber quando ele volta, para onde. Então, assim, sempre que ele volta, ele precisa, né? Dizer, que momento é esse? Então, que ano é esse? Que fuso é esse? Né? Então, que local é esse? Então, eu acho que essa localização e essa saída entre Cleveland, Nova York, então, eu estou em lugares diferentes, em tempos diferentes, mas eu estou precisando ir controlando o corpo também, controlando quem é esse indivíduo, né? Mas aí tem uma coisa curiosa, assim, eu fazendo uma análise quantitativa da versão que eu imprimi, né? São 9 páginas, se eu não me engano, do conto. As primeiras, se eu não me engano, 7 páginas quase, elas estão na década de 70. Dentro do bar. Dentro do bar. Então, majoritariamente, o conto se passa na década de 70, não o filme, dentro do bar. E aí ele prepara o terreno para as 3 últimas páginas que vão em sucessão rápida. Muito mais rápida. Assim. Muito mais rápida. Saltos temporais e, inclusive, o tempo que o narrador, o Robert, desprende em cada um desses saltos é minúsculo comparativamente com o tempo que ele desprende na primeira parte, assim, né? Bom, o que você diria disso? Você acha que tem algum simbolismo nisso também? Não, eu acho que isso é só uma curiosidade, porque a ideia me parece a ideia de um conto que ele vai em aceleração e aí Apesar de uma coisa, ele está nessas primeiras páginas dentro do bar, mas contando a história dele de Jane. Eles estão fisicamente no bar, mas eles estão na história de 45, que vai... Então, mãe solteira está contando pro bartender, Pop, né, o bartender, a história de Jane. A história de Jane. Então, assim, ele trata essa temporalidade na narrativa, não fisicamente ali, da viagem do tempo. Tem essa diferença. Não, tem razão. Quer dizer, ele está voltando no tempo através do diálogo. Nas primeiras 7 páginas. E depois realmente
fazendo viagens temporais na estrutura. Como se houvessem duas partes, né? Bem definidas, assim, na narrativa, né? Eu queria voltar mais rápido, assim, em a ver com isso também, com um ponto que eu estava conversando com o Márcio, que eu acho que é mais relevante talvez para o Márcio, que é o título, né? Eu ia puxar isso agora. Todos vocês zumbis. All you zombies, por quê? E que só volta no final. Ele está na parte inicial, mas ele é uma passagem da última página do conto, né? Que ele vira e fala assim, olha, vocês não estão aqui de maneira nenhuma, não existe ninguém além de eu mesmo, Jane. Antes? A cobra que come o próprio rabo, para todo sempre. Isso. Eu sei de onde eu vim, mas de onde vieram todos vocês, zumbis? Isso. E aí eu fiquei pensando assim, que uma maneira talvez de pensar nisso seja através, e óbvio que isso aí extemporaneamente, porque pensando num problema filosófico que surge na década de 90, seja através do problema do dualismo mente-corpo, assim, né? E no sentido de que, se a gente voltar muito um pouco, né? Lá em Descartes, aparece esse problema a primeira vez, no sentido que Descartes vai pensar os animais não humanos como autômatas, e os humanos como possuidores de alma, e é o que diferenciaria principalmente animais humanos de não humanos. Humanos têm alguma coisa como alma ou uma mente. E Descartes vai dizer isso porque a tecnologia do tempo dele é limitada, eu acho. Então ele pensa assim, se fosse possível construir um autômato humano, um objeto humano para se comportar exatamente como um humano, ainda assim ele seria uncanny, ele seria estranho. A gente não conseguiria interagir com esse construto como interagiria Poderia se interagir. Isso, poderia interagir com um humano real e etc, né? E daí, óbvio, a partir dessa consideração e de outras coisas, Descartes vai assumir que seres humanos são dotados de mentes e etc, né? Bom, dito isso, a gente avança muito mais à frente, né? Tem um texto famoso do Thomas Nagel que chama O que é ser um morcego, e que ele vai dizer que é impossível saber o que é ser um morcego porque a gente não consegue ter acesso aos estados mentais da morcegalidade do morcego, por assim dizer. E o Lawrence Bonjour, que é um outro, né, tem um outro texto que ele brinca com o texto do Nagel, que o texto dele é Como é ser um humano. E ele vai dizer que não é nem possível dizer, e é óbvio, evocando aí, eu acho, uma dúvida ainda cartesiana, o que são estados mentais em outros humanos. Ou seja, você não precisa ir no morcego para levantar a dúvida a respeito do que, como é se sentir alguém. Você pode ir num humano que você nunca vai saber o que é estar na pele de outra pessoa. Colocando de uma maneira pior, você não sabe se outras pessoas têm estados mentais. Por mais que essas outras pessoas pareçam ter estados mentais, se comportem como se tivessem estados mentais, né? E daí, eu acho que o caminho final desse processo está no David Chalmers, no P-Zombie, ou no Philosophical Zombie, que é uma aposta que ele faz, um exercício filosófico, um experimento que ele faz num livro que chama The Conscious Mind, na década de 90, em que ele vai tentar acabar por vez com o argumento fisicalista, de que só existe uma coisa, a mente é o corpo, que é o argumento fiscalista materialista, né? E ele vai dizer o seguinte, o argumento dele é, bom, assumindo que é possível pensar que todos os produtos do mundo são físicos, são materiais, como querem os fisicalistas. Quer dizer que a consciência necessariamente tem que estar implementada materialmente nos neurônios, nas sinapses, etc, etc, né? Os processos mentais, os estados mentais se resumem a isso. E assumindo que é possível pensar hipoteticamente no mundo, em tudo similar ao nosso mundo, com humanos e tudo mais, mas que esses humanos não têm estados mentais. Ou seja, se é possível pensar no mundo em que não existe um estado mental, as pessoas são iguais, se comportam como zumbis, mas elas não têm esse estado mental, quer dizer que o estado mental ele não é um atributo do fisicalismo. Essa seria... quer dizer, o fisicalismo não resolve, seria a resposta dele assim. E aí a minha ideia, que eu estava conversando com o Márcio, é que talvez faça sentido pensar na perspectiva da mãe solteira, do personagem principal do conto do Heinlein, como o único personagem que tem certeza a respeito não só da própria origem, mas do estado mental. De que ele sente, de que ele tem estados mentais. E o resto não. Porque a história... profundamente psicológica, uma dimensão profundamente psicológica, né? E só dele, né? É como se tivesse uma consciência falando o tempo inteiro ali, né? A consciência dele o tempo inteiro falando consigo mesmo. E os outros não, né? Porque os outros, todos os outros, na verdade, salvo um personagem ou outro, na verdade, no conto todos, né? Todos são ele. Todos são ele, por isso que é uma grande consciência, né?
no conto aparece marginalmente um outro funcionário do bar e da agência temporal, mas é tudo ele. Na verdade, eu acho que é isso. Ele cai num o personagem cai num solipsismo. Eu sei de onde eu vim, eu sou meu próprio pai e mãe. Né? É aquela origem reflexiva, origem ontológica reflexiva. E vocês estão passando. Vocês são passageiros. Nem sei quem vocês são. E com uma discussão psicológica referenciada à mulher, ao seu embate consigo mesmo, a sua construção de autoestima. Tem aquela coisa do narcisismo que você falou, quando ele fala que é difícil não se apaixonar por si mesmo. Como é que é a frase? Na verdade é difícil. Você não resistiria a se autosseduzir. É um choque terapêutico que não se consegue resistir a seduzir a si mesmo. Ele está sempre jogando com essas palavras, esses paradoxos. E tem um grande jogo de palavras mesmo. Acho que ele brinca muito, ele é muito metalinguístico, né? E por isso que eu acho que o título é muito proposital, é quase como que uma charada, assim, sabe? Ele lança como mais um mistério mesmo. E bem dessa linha, volto de novo a falar, dentro dessa linha do hermetismo, do ocultismo, sabe? Ele, né? Jogando com isso. Mas vocês acham que faz sentido isso, então, de dizer que o personagem principal, na verdade, configura, eu não sei se era a intenção do autor, mas configura algo como um problema das experiências subjetivas da existência. Ou seja, ele só consegue garantir que ele próprio tem experiências subjetivas a respeito do mundo, e todo o resto do mundo, no final das contas, é um reflexo das próprias experiências dele. E recairia no solipsismo. Mas ele traduz essas experiências de uma forma muito objetivada. Quando ele narra, quando ele pontua, quando ele registra. Então, a importância do registro nesse sentido, ela traduz, é uma forma de tradução. Né? Tanto que o tempo todo é um texto muito autorreferenciado da experiência do indivíduo pessoal e tal, da memória desse indivíduo. Então, a memória e esses jogos de memória também estão marcados, mas lá no final ele volta à ideia do Estatuto do Tempo. Então, é só no final que ele vai trazer um outro elemento que é fora dele, né, que é de fora, e que diz como isso tem que acontecer ou qual é a ação que se faz aí. Né? Então, eu queria retomar isso. Ele traz no final do texto que remete ao Estatuto, ao Estatuto do Tempo, né? E ele diz de uma forma muito, né, meus olhos passaram, né, meu olho caiu sobre. Então, ele está num outro lugar e esse documento ele não estava presente em momento nenhum, esse material não estava presente em momento nenhum, né? E eu acho que tem algumas questões aí que são muito interessantes, né? A ideia da costura do tempo que salva 9 bilhões, né? Sempre é mais cedo, né? Quando você pensa, né? Eu acho que tem alguns elementos que marcam não só um estado de consciência ou de espírito ou uma construção filosófica, mas que também marcam como que isso se objetiva nessa sociedade, né? Quer dizer, essa sociedade na qual ele está, ela aparece de forma muito subliminar mesmo, né? Então é o bar e uma outra realidade específica. Mas quando ele está trazendo isso, ele fecha. É como se ele fechasse essa experiência e materializasse essa experiência aqui, né? E daí outro que é muito interessante é essa construção de ancestrais são apenas pessoas, que tem a ver com essa leitura da história original. Sim. Quer dizer, como que começa isso? Quem foram os primeiros? Houve um pai e uma mãe originais, sei lá, uma coisa de Jane. Teve uma primeira história para depois ela se fechar. Isso é uma eu mais prática, né? Essa visão mais física, prática, eu fiquei pensando nisso. Teve uma história original, e inclusive essa coisa da história se fechar em si, né? Desse ciclo ser fechado, eu comecei a pensar se não fosse fechado em si. Por exemplo, quando o bartender leva uma mãe solteira para matar a pessoa que engravidou o Jane, e ele acaba se apaixonando com Jane, por que ele não encontrou com outro ele que estava se apaixonando por Jane?
Se fosse linha aberta, Se fosse uma linha aberta. ele se encontraria. Na verdade, é o que acontece no Primer, que eu citei, que cria a confusão toda, porque num certo momento tem 4 versões Quatro versões da mesma pessoa. E no Back to the Future. No Back to the Future. Também tem. É. Então, assim, quantas vezes ele for voltando, quantas vezes teria mais um personagem, mais uma personagem dele ali se encontrando. Então, poderia ser uma hora que eu vou ter 10. Um chegando pra matar o outro, que encontrou com o primeiro que encontrou com ela. Então, assim, teria uma história original e a partir dessa história seria uma espiral. Agora, eu Seria acho que um mesmo do ciclo. ponto de vista do Márcio, em relação a isso, a história não se encerra, ela parece linear no final. Porque, veja, alguma subjetividade da personagem está vivendo uma linha temporal em linha reta. É a personagem que chega no fim e fala, eu sinto falta de você terrivelmente, deita na cama, Mas não é. Essa personagem nasceu, cresceu com o Jane, teve a filha. Se você tentar fazer Se eu uma tentar linha, né? fazer não dá bom. Mudou de sexo, virou mãe solteira, foi recrutado por si mesmo, voltou, fez o filho em si mesmo, voltou pra ponta e virou o batendo. Mas a história não se encerra, né? Talvez não se linha a encerra, partir dali. Mas tem um loop. E tem uma construção de personalidade também nessa construção. Que ela começa com uma autoestima super baixa enquanto Jane, e aí ela vai construindo essa personalidade de mulher, né, enquanto mulher, e aí ela vai melhorando essa personalidade, essa autoimagem dela, e aí ela tem essa ruptura da sexualidade, que ela é forçada a mudar. Então tem uma construção de personalidade aí que muda bastante. Tanto que a gente vê, apesar de ser a mesma pessoa, parece que são pessoas diferentes. E ela supera algo fundamental, ou pelo menos parece superar, que é o fato de ter sido abandonada, porque ela retorna ela mesma ao orfanato, né? Que era um ponto muito importante que ela não poderia repetir. Ela repete. Eu já acho que é mais pessimista, assim. Eu acho que termina com um personagem sem resolver seus conflitos, assim, pessoais. Porque não tem um fim. E ele sente a falta dela, que é aquela mulher que não gostava de si, que tinha cara de cavalo, que era feia, que achava que não ia casar, que não se via, né? Que passa por um trauma, é abandonada e ela continua sendo essa mulher. Ela, e na forma dele, que chega no bar como uma pessoa, né? E se torna um acabada. homem não ajustado também. Não ajustado. Não, Ela se mas- desajusta, ele termina desajustado. Mas eu acho que ao final do texto, essa ideia dessa mulher, ela passa a ser residual, porque ele já está esquecendo, É um né? ser humano, Então é. há um momento aí que ele tá contando a história para marcar a sua memória, a sua própria construção. Mas ao final, ele nem lembra direito dessa cesariana, por exemplo, porque ele é peludo demais, né? Então, essa coisa de que isso também chega, parece que vai ser construído num resíduo, né? Porque não está em questão ter um final, né? Com o esquecimento e com a saudade. Por que ela termina dizendo que sente terrivelmente a falta? Né? Porque isso está residual e não está resolvido. Eu concordo, não está Texto, essa é resolvido. uma discussão que a gente estava tendo antes, que é uma diferença que a gente viu no texto e no filme. Quando a mãe solteira se apaixona por Jane, no texto não fica claro se ela reconhece Jane. Porque a Jane não tinha uma autoimagem, ela tinha uma autoimagem que ela fazia de si, mas não, hora nenhuma falava que ela sabia como ela era. No filme, sim, apaixona por si, mas no texto não fica claro. Só fica claro quando o agente volta para buscar a mãe solteira e aí que a mãe solteira percebe que ela cai a ficha que ela estava fazendo o papel da pessoa que abandonou a Jane. Então, assim, tem essa coisa do reconhecimento. A Jane não se reconheceu, então quando voltou a mãe solteira não sabia que aquela imagem era ela. Agora, Não rápido, fica só, claro Miriam, no texto. o filme que a gente não falou chama O Predestinado. Predestinado. É com Ethan Hawke. Eu não sei o diretor. É de 2014, né? Australiano. Eu anotei aqui, Michael Spieger. São irmãos. São irmão dois do- irmãos. Não, os diretores são dois irmãos. Dois irmãos. Spieger. E uma outra coisa rápido é porque o texto inteiro está em primeira pessoa, então é a personagem contando a própria história, de modo que todos os personagens também são a personagem. E em determinado momento ele diz que
ele está sofrendo os efeitos de tantas viagens no tempo, efeitos mentais. E a Janaína lembrou que ele parece que está sempre Ele alcoolizado. está o tempo alterado. todo essa coisa de um estado de alteração de consciência, né? Quer dizer, ou ele está sempre bebendo, então ele gosta de beber, e ao mesmo tempo ele também tem as tais pilulinhas, né? Claro. Então a sensação que você tem, e agora conversando aqui um pouco com vocês, a sensação que eu tenho é quase como se fosse uma autorreflexão, né? A conversa dele é com ele mesmo, né? Como se fosse uma conversa no espelho, né? Mas lembrando que ele não é confiável, né? Quer dizer, Porque a gente- imaginação não é confiável na nossa sociedade, naquele pensamento cartesiano que você estava falando. E essa coisa do estado torpe o tempo inteiro é mais um símbolo disso, de que ali a gente está num terreno da imaginação, né? E a ficção é tão grande, né? Ela é tão forte que mexe demais com a gente. A gente, né? Você mesmo falando, né? Eu não consigo, né? É muita imaginação para mim, né? Então, e bem na primeira página eles falam, né? Os bartenders e os psiquiatras aprenderam mais que ninguém que a verdade também é estranha, né? Então, essas fronteiras entre a verdade e a irrealidade, elas são muito tênues. Ele não está falando só em si que a imaginação é tão imaginativa, ele inaugura o conto falando que a realidade, a vida real também é absurda, né? Então, eu acho que volta nessa questão filosófica, nesse problema filosófico que você coloca, né? Dessas dimensões entre o real e o não real. Como é que ele brinca o tempo inteiro com isso, né? Uma coisa que eu achei interessante, e aí lendo o texto e vendo o filme, né? Que quando eles foram fazer a filmagem, eles tiveram que acrescentar alguns elementos ao texto que não originais do texto para fazer a narração. Para que tanto, né, como não tem essa lógica, né, não tem uma sequência lógica ao texto, para eles conseguirem fazer esse filme ter algum sentido. Então no filme eles falam que ela nunca se viu no espelho. Então como que ela... Eles trazem o Fizzlebonga como mais uma persona. Mais uma persona. Que fica Tem um difícil, momento né? em que ela se queima o rosto, e aí por isso muda de cara, pra justificar que a mãe solteira não se reconhece no pop como ela mais é. Eu lembrei de um filme também que é muito que lida com isso, eu não sei em português, ele chama Identidade, que é com o John Cusack. Sim, que Com o John Cusack. o cara Eles vão tem para um hotel, 7 personalidades. É legal. É verdade. Na verdade, ele é um prisioneiro, ele está sendo conduzido à prisão, e aí ele está imaginando aquela história toda do hotel de assassinato, mas são todos os personagens que estão ali, é esse prisioneiro. São alter egos dele. Na verdade, Então tem alguma coisa. É bem interessante. Isso é muito legal. E só para fechar também, que eu tinha notado na hora que o Guilherme estava falando do problema filosófico, me lembrou essa questão do animal e do ser humano, da ideia de perspectivismo ameríndio do Viveiros de Castro. E aí sim, para as cosmologias, eu também já estava antenada um pouco nessa questão da cosmologia, né? Então, como estas outras visões incorporam, no caso dos indígenas, né? Como é que elas incorporam esses outros estados de consciência e essas várias formas de ver o mundo a partir de outros seres, né? Como é que a gente pode ver o mundo a partir do olhar da onça, né? E entender o mundo a partir dessa perspectiva também vai ao encontro do que o Guilherme estava falando do problema filosófico da verdade, ou da irrealidade, da imaginação e o real, né? Como eles podem se interpenetrar, como isso é muito forte, muito grande, né? Como é interessante, e acho que para mim me agrada muito quando eu leio esse tipo de estrutura artística, porque eu acho que é uma grande aventura, né? Mexe com a gente, né? Com a forma como a gente vê o mundo, né? Como é que a gente está aqui, né? Nessas tantas coisas reais e sabendo que por trás há coisas muito maiores, né? Muito mais interessantes. Agora, para explorar essa questão do Ouroboros que você colocou, Ouroboros, não sei como é que Ouroboros pronuncia. foi Antônio que me falou ontem, Antônio Caldassi, A professor pronúncia é Ouroboros. Ouroboros. Ele Tá. falou que por causa do grego. Tá. Então, eu não sei, assim, né, mas faz sentido a questão do Ouroboros, e para lembrar do nosso colega filósofo Márcio Lima, nietzschiano, eu acho que
é engraçado, porque geralmente no último encontro a gente viu como é que é possível pensar a ficção através da Ursula Le Guin e de outros autores que colocam a mesma questão, como uma exponenciação de um problema real que você leva ao seu paroxismo. Aí, o caso curioso é que esse problema colocado pelo Robert Heinlein, é Heinlein que fala ou Heinlein? Eu acho que é Heinlein. Ou Heinlein. Eu acho que é Heinlein. Então, do Robert Heinlein, é curioso que a exponenciação dele, eu acho que estaria em Nietzsche, na questão do eterno retorno. Porque no eterno retorno, esse problema ganha uma acepção cosmológica. Ou seja, Nietzsche vai pensar ali num tempo linear, entre aspas, linear, se o tempo é linear e se a matéria é limitada, isso quer dizer que ao longo de todo o escoamento do tempo, essa matéria vai encontrar formas infinitas de se configurar. Ou seja, em algum momento a configuração exata do universo que ele tem agora vai se repetir. E ela vai se repetindo indefinidamente, né? E óbvio, de maneira imutável, no sentido de que o mundo como existe, que a gente habita hoje, vai existir ou já existiu infinitamente ao longo desse escoamento, né? Mas aí um paroxismo mais amplo, eu acho, né? Cosmológico. Isso é muito junguiano também, né? O eterno retorno, a sincronicidade, né? Eu tava com medo de puxar isso, mas eu pensei em Jung também. É exatamente essa questão da sincronicidade que você sente nos funcionamentos das personas do personagem. Né? Parece ter um encaixe ali que independe do tempo esse encaixe. Né? Isso também. Como a função, né? Como a função dos indivíduos. Ele fala, ele expressa que independe do tempo. Isso. Agora, tanto o título quanto a passagem final mesmo me lembrou muito o Evangelho de Tomé e toda a tradição gnóstica, né? Gnóstica mesmo. Então, as frases. Isso, a frase final, inclusive, vocês não estão realmente aí de modo algum, parece realmente uma reprodução dos evangelhos gnósticos, né? Que eram apócrifos, enfim, pela igreja, mas que colocam essa questão do desligamento da matéria e essa repetição, né, contínua. Eu achei muito parecido. Ele coloca como uns mandamentos ali no final, né? Aquele never do yesterday what should be done tomorrow, né? Ele coloca os mandamentos Os estatutos, né? do tempo. O paradoxo talvez seja paradoxal, né? Tirar a ancestralidade da sacralidade, por exemplo. Mas assim, uma pergunta talvez mais teórica que eu queria fazer, ela seria a seguinte: quanto passado, a ficção, romance, conto, etc., surge como artifício para você fazer experimentos mentais. Até que ponto que a filosofia também não faz isso, entende? Ou seja, tem esse entrecruzamento. Os experimentos mentais da filosofia, eles talvez sejam mais antigos do que os experimentos mentais na literatura e na ficção. A filosofia já foi arte, né? Tá a mesma pulsão, tem a mesma pulsão criativa. E eu digo porque assim, na filosofia você não escreve uma ficção no sentido de um livro para poder exponenciar, por óbvio, um problema real. Mas os problemas são exponenciados em experimentos mentais, como até mesmo o problema do zumbi lá com Chalmers. Óbvio, você não vai ler como livro de ficção, embora você possa fazer isso também. Mas me parece ser o mesmo motor, né? Você exponencia um problema real até o paroxismo. Mas aí tem uma outra questão que é o Estatuto da Verdade, né? Quer dizer, na medida que você, a partir lá do século XIX, um pouco antes talvez, você institui a diferença entre ficção e realidade, aí você precisa começar a falar da ficção. Quer dizer, enquanto essa fronteira não era tão clara, ou não era tão dada, ou ela não era um problema filosófico, né? Se você estava falando do real ou do não real, você não precisava definir isso, né? Na medida que você define, fala, isso aqui é real, então isso é ciência, essa construção tem que ter verdade, tem que ter método. Bom, aí eu preciso criar uma ficção, aí eu preciso inventar mundos irreais para perceber a minha própria realidade. Mas eu entendi também a questão de Guilherme, esse relacionamento intrincado entre ficção e filosofia. Se você parar para pensar lá em Paradoxo de Zenão, Zenão está tentando mostrar para a gente que o movimento é uma ilusão. E aí ele monta um experimento mental da famosa tartaruga. É uma fábula, né? Com Aquiles, ele monta uma fábula.
uma ficção para mostrar pra gente que é impossível que aqueles alcancem a tartaruga e, portanto, se a gente está achando que está se mexendo aqui, é uma ilusão. O movimento é uma ilusão. Então eu acho que é bem intrincado essa relação entre a fábula, a arte e a filosofia. Que eu gostaria de ilustrar mais uma vez com uma imagem, que é o quadro do Magritte, que é o cachimbo, e que vem escrito "Isto não é um cachimbo", e que Foucault vai analisar desse ponto de vista, né? É interessante que esse ponto ele se prestaria muito se essa mesa, essa é uma mesa de pessoal de humanas. Se essa mesa fosse de pessoal de exatas duras, você já está sendo adotada. Está sendo adotada por nós. Mas você é meio humana, Eu meio sou meio- exata, eu sou meio não tem jeito. Um pé cá, um pé lá. A discussão iria para um outro lado de ficção científica hard, em que a gente estaria falando muito mais dos paradoxos temporais, paradoxos com as leis. Porque a minha análise é bem diferente. A primeira análise que eu faço é mais Pois é, das mas leis da vida. e eu acho que a gente chegou aqui a uma riqueza de interpretações, trazendo historiador, o pessoal da artes, filósofo, gente indefinida. Ouróboros. Mas daí a gente tem que insistir para vir nossos colegas da física, né? Adriano seria ótimo. Daniele ia participar, mas Daniele não pode participar. Justamente porque já no primeiro encontro a gente definiu essa diferença, o Márcio definiu entre hard sci-fi e soft sci-fi, né? E esse ponto aqui, ele é tão psicológico que a impressão que eu tenho é que ele circula. Ele tem um elemento hard, mas o foco é muito psicológico. Bom, chegamos mais a um final do Logotonia. Espero que vocês tenham gostado dessa tentativa de fazer um negócio mais descontraído. Pelo menos eu gostei mais, porque eu estou bem acompanhado das presenças e da cerveja também. E eu queria agradecer novamente, né, ao Brunexus Maga e ao bar que nos acolheu, né, aqui o Bar Raquítica. Agradecer a presença dos nossos colegas aqui e agradecer também a presença do Saulo e do Aquilino, sem os quais a gente não faria nenhum episódio, né, que estão atrás das câmeras, mas espero que uma hora venham a participar também da discussão, né? Bom, acompanha a gente também no Facebook, no Instagram, no Instagram ainda não tem, mas no Twitter e no SoundCloud, nos podcasts do iTunes e Podcast Addict e tem mais algum que eu estou esquecendo? Algum podcast que eu estou esquecendo? E isso tudo aí. @Logotonia, o Saulo tá me falando, é isso, né? Vou colocar, eu esqueço dessas coisas. E obrigado de novo vocês por estarem assistindo. Lembrando assim, que se alguém tiver alguma ideia, quiser que a gente discute alguma coisa, e de repente tá a fim de sugerir, sugiram pelos canais que a gente olha e tal, e seria ótimo ter algum feedback também. É isso, obrigado. Feliz festas.